Oh, glória e a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Marcelo Marques. Presbítero Marcelo, quanto aí os judeus, né, não terem recebido a Jesus, e tudo nós sabemos, né, não sabe, que muitos receberam. Né? Sabemos disso, certo? Agora, quando a gente fala, né, de, de Romanos, capítulo 11, esse capítulo 11 aí, de Romanos, ele vai repercutir, certo? No futuro de Israel. É onde ele vai repercutir. Porque o capítulo 11 é uma profecia ao povo de Deus, aos israelitas. Né? Então, isso vai repercutir onde? Lá no período da grande tribulação, né? Ou seja, da uma tribulação como nunca vista, como diz lá em Mateus capítulo 24, que é atribuído à nação de Israel também. Né? E principalmente no período tribulacional, né? quando, preste atenção, quando essa igreja de hoje aqui não estará mais aqui. Certo? Aí, para eu ser um tribulacionista, um pré-tribulacionista, eu tenho que acreditar nisso. Se eu não acredito assim, aí eu não sou pré, eu sou tribulacionista. Aí eu não sou milenista, eu sou amilenista. Né? Aí eu não sou aquilo que a Bíblia profetiza, que a Bíblia ensina, que a Bíblia diz. Eu sou, no caso, um progressista, né? Um continuista, né? Ou um espiritualista. Né? E não sou um futurista. Essa é a grande confusão que se há dentro do mundo evangélico, dentro das igrejas evangélicas, né? Dentro das igrejas cristãs, certo? O capítulo, o capítulo 9 trata-se de quê? Do passado de Israel. O capítulo 10 trata-se do presente, do que Israel está vivendo hoje. E o capítulo 11 trata-se do futuro do povo de Israel. Aí, irmão, é onde está a grande diferença, né? Para quem estuda as quatro principais linhas de interpretação teológica, que é o quê? O preterismo, né? Que deu-se ali no início da igreja, nos primeiros dias da igreja, ali naquele período dos primeiros séculos da existência da igreja, né? Que se acreditava-se que a tribulação, ou seja, como nunca vista de Mateus capítulo 24, como falou Jesus, né? Como é denominada também de grande tribulação, foi para aqueles dias. Certo? O preterismo extremado acredita nisso e acredita assim. Certo? É tanto que para a época, né, dos primeiros séculos na história da igreja, acreditava-se de que Nero era o anticristo. Certo? Por conta de quê? Por conta das palavras que João, nos dias do rei Domiciano, as proferiu e recebeu por revelação de Deus o Apocalipse de Jesus Cristo, quando exilado ali no Mar Ageu, né, ali em Pátimos, por amor de Deus por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que ele dera. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9. Então, meu irmão, quando nós vamos estudar as profecias apocalípticas, associado ali principalmente com Daniel, né? E estudemos também com Zacarias, certo? Não esquecendo, pois, a questão do chamado de Deus com o povo de Israel, né? Naquela oliveira, aonde os gentios, fala Paulo, são os jambuzeiros nesta videira, nesta figueira. Né? É polêmico o assunto? É. Agora, para quem é estudado e quem ama o estudo bíblico e as profecias bíblicas, que vai falar com propriedade bíblica, né? Aí, irmão, a gente fica quieto quando nós falamos com pessoas idosas, com pessoas que não conhecem o assunto, mas fala-se como se conhecesse, né? O que eles faltam é argumento bíblico, poder de oratória, de interpretação, de exegética, né? De conhecimento, de hermenêutica, certo? Tem que haver isso, que se não houver e não tiver isso, né? A maioria das vezes, quando esse tipo de gente fala, equivoca-se no que está falando, contradiz-se no que está falando, falta-se argumento literalmente bíblico para ela. Né? Assim, então, o capítulo 11 que o irmão está citando aí, trata-se do futuro, né? Do Israel futuro ainda. Né? Por que, irmão, você sabe isso? Porque quando nós estudamos as profecias, aí a gente consegue entender esse capítulo 11, né, de Paulo aos Romanos. Tá? Paulo aos Romanos, ele trata-se da lei, mas também ele trata-se da graça. Quando nós voltamos um pouco, o capítulo 5 vai nos instruir a isso. O capítulo 3, do versículo 21, né, até o versículo 31 de Paulo aos Romanos, 11 versículos, vai dar ênfase à lei? Não, dá ênfase à graça. Né? Dá ênfase à graça de Deus. Somos salvos pela graça. Né? E não por cumprimento da lei. A lei servia somente diário e apontava para Cristo. E Cristo Jesus é o cumprimento de toda a lei, diz Paulo. Aos Romanos também. Né? Então, meu querido irmão, eu honro Israel, amo Israel, oro por ele desde quando eu tive esse entendimento, de 85 para cá, 40 anos.
Está indo para 41 anos que eu oro por eles, amo Israel, acompanho os acontecimentos agora mesmo dessa guerra que está havendo lá, né? Como sempre Israel teve em guerra, né? E assim, meu querido irmão, a gente que tem o conhecimento, né? Que tenhamos também a humildade, a humildade, e quando pegar uma pessoa assim feita, esse irmão que está falando aí contigo, que eu ouvi esses 27 segundos aí, né? De áudio dele falando aí contigo, né? Não ouvi as outras conversas que eu tive para você atrás, não ouvi, né? Mas a gente tem que ter muita humildade e simplicidade para conversar com pessoas assim, seja da família ou não, né? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe, porque Deus, né, fez em Cristo Jesus um único, um só povo. Paulo aos Romanos, Paulo aos Colossenses, Paulo aos Filipenses, Paulo aos Efésios, né? E principalmente quando nós chegamos ali, né, no Apocalipse. A paz do Senhor Jesus.